Olá, gente, boa noite. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou aqui nessa hora, né? Ok, vamos lá, vamos já conversar. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Ana. Eu administro essa página espírita já tem quase 6 anos, né? Em outubro a gente faz 6 anos. E aí, nesses momentos de pandemia, tem acontecido muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tô fazendo lives compartilhada toda segunda-feira aqui com vocês. A gente teve a Yasmin, terça-feira, né, passada, falando sobre direito dos animais. Próxima segunda-feira, o Rafael Ávila, do Espiritismo Terceira Revelação, também estará aqui com a gente. E aos sábados eu faço o estudo do Livro dos Espíritos. Só que esse sábado eu vou estar numa palestra online do Frei Evangelista, que foi um centro espírita que eu já palestrei, já fiz assistência espiritual lá em Macapá. E aí, como vai dar choque de horário, eu não vou poder estar aqui amanhã com vocês. E aí eu resolvi adiar, né? Adiantar esta live, que fica salvo aí para vocês acompanharem depois, caso vocês não puderem estar aqui agora, tá? A gente tá estudando as leis morais, como vocês viram, né? O tema de hoje é prece. A gente estudou sobre lei natural, adentrou lei de adoração. A gente já falou um pouquinho sobre a adoração exterior na última live, sobre objetivos da adoração. Para quem não acompanha essa live, ela tá salva lá no IGTV, junto com outras lives na série Livro dos Espíritos, Estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai adentrar sobre o tema prece, tá? Então o estudo de hoje é voltado ao tema prece. Só que antes da gente adentrar o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre vida contemplativa, que é só uma pergunta, tá? Aí a gente vai adentrar o tema prece de forma específica. Eu sou paraibana, moro em Marabá do Pará, sou espírita há mais de 10 anos, mas não significa muita coisa não, tá? E a live funciona assim. Eu vou lendo, vou explicando, interpretando e vocês vão colaborando, falando a versão de vocês, porque eu sei que todos nós temos algo a acrescentar e a complementar para tornar o estudo mais agradável, tá bom? Então vamos começar. Certo, vamos lá. Vida contemplativa, tá? O Espiritismo, ele nos convida muito à oração, sabe? Ou seja, quando você vai para o centro espírita, você vai perceber que sempre vai ter uma prece. Você vai para a palestra pública, tem prece antes da palestra, depois da palestra. Se você é trabalhador de um centro espírita, você vai ter a prece antes do início do trabalho, depois do trabalho. Ou seja, o Espiritismo nos convida muito a essa conexão, a exercer a lei da adoração, esse vínculo que a gente tem com Deus. Só que a gente pensa que por causa que a gente é convidado muito à oração, que a nossa vida tem que ser uma vida contemplativa. O que é a vida contemplativa? É aquela que contempla, né? É aquela que vive numa adoração interior, exterior, 24 horas por dia. E aí é essa pergunta que Kardec vem trazer quando ele fala sobre vida contemplativa. Olha só o que ele pergunta. Os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Ou seja, aquela pessoa que vive na contemplação, que vive em prece, vamos supor assim, 24 horas em dia em prece, será que ele tem mais mérito aos olhos de Deus, já que ele não faz mal, né? E ele está pensando mais nele? A resposta é não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Olha só, mais uma vez, os espíritos nos chamando a atenção de que não é necessário só não fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem. Uma pessoa que se diz neutra, uma pessoa que se diz assim, mas eu vivo em oração, eu vivo em prece, eu vivo reclusa, ela julga estar fazendo o bem, mas ela não está fazendo bem. Por quê? Porque ela não está fazendo nada, né?
Ou seja, se não fazem o mal, também não fazem o bem. Então, mais uma vez, né? Os espíritos chamando, é imperioso que a gente faça o bem. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Então, o fato de eu não estar fazendo o bem já significa que eu estou fazendo um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Então, beleza, a gente vai manter essa conexão com Deus através das nossas orações? Vamos, mas não é somente isso. Não é somente para isso que a gente foi convidado a reencarnar aqui na terra, né? A gente foi convidado para viver em sociedade e cumprir deveres e cumprir ações que a gente tem que fazer, que a gente não pode delegar aos outros. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque a sua vida é toda pessoal, é inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então, olha só, aquele que passa a sua vida inteira nessa contemplação, né, nesse isolamento social, na meditação, por exemplo, o cara não faz mais nada, só medita. Os espíritos dizem, ele não faz nada. Por quê? Porque é necessário que a gente sirva, que a gente contribua alguma coisa com a humanidade. A gente vive em sociedade por um objetivo, né? Então, aquele que se isola está se privando de evoluir. Aí, Allan Kardec ele faz uma nota que remete à questão 640. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que questão é essa. Kardec diz, aquele que não pratica... Na verdade, Kardec pergunta. Aquele que não pratica o mal, mas se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado como este? Ou seja, existe aquele que não faz o mal, mas existe aquele que se aproveita do mal que está sendo feito. Vamos citar um exemplo. Nas pandemias, ou nos estados de calamidade pública, em que as pessoas sobem o preço da água, né? Sobre o preço dos alimentos, simplesmente com o fim de enriquecer, ou seja, se aproveitar de uma situação ruim para se favorecer, ela não está fazendo mal, digamos assim, diretamente. Ela não foi ela que causou aquele estado de calamidade pública, mas ela está se aproveitando de uma situação, sabe, para praticar o mal ao outro. Para ela não é o mal, né? Ela está sendo esperta, mas no final das contas é o mal, porque está lesando alguém. Aproveitar do mal é participar do mal. Eu não estou fazendo mal, eu estou lá de gaiato participando. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se tira partido do mal por encontrá-lo realizado, é o que aprova que teria praticado se pudesse ou tivesse. Tá? Então, ele se aproveita de outra pessoa, de uma situação, para explorar. E se ele tivesse a oportunidade de fazer, ele faria. Então, olha só como é interessante, né? É necessário que a gente faça as nossas orações, sem contestar. Mas é necessário que a gente faça o bem, que a gente aceite a vida em sociedade, porque é através desta vida, né? Desta forma de viver, que a gente se enriquece, que a gente evolui, que a gente progride. É muito difícil, né? Porque a gente lida com muita gente diferente mesmo, com as ideias e ações bem absurdas. Mas a gente aprende, a gente evolui. Não duvidem disso não, tá? Então aí, beleza, né? Ninguém aqui vai ficar em atitude contemplativa. Vamos agir. Não fazer o mal significa fazer o mal. É necessário que a gente faça o bem, tá? Que isso fique bem claro na nossa mente. Vamos entrar agora no assunto da prece. O tema da live de hoje é prece. Estamos estudando a lei de adoração. Para quem tem o livro dos Espíritos, a pergunta 658. Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. Resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois que para ele a intenção é tudo. E a prece do coração é preferível àquela que podes ler, pois mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade, mas não creais que o sensibilize a prece do homem vão,
orgulhoso e egoísta, a menos que significa de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então vamos estudar essa resposta. Primeiro ponto, a prece é agradável a Deus? Sim, é agradável a Deus. Qual é a prece mais agradável a Deus? É aquela que dita do nosso coração, né? Que sai do nosso coração. Aí ele fala sobre as preces lidas, porque tem preces belíssimas, né? Que estão prontas aí para a gente ler, para a gente falar. Mas ele diz assim, que na maioria das vezes a gente lê essas preces mais com o lábio do que com o coração, sabe? A gente não entende o que a gente está lendo, a gente não está colocando o nosso coração, a gente não está colocando o nosso fervor. Então é mais importante que a gente faça a prece do coração, né? Igual como a gente estivesse conversando com alguém que a gente ama, com um amigo que a gente tem confiança em desabafar, em compartilhar os nossos problemas, as nossas desavenças das nossas vidas. Mas às vezes a gente está tão confuso, a gente está tão perturbado espiritualmente, psicologicamente, que a gente não tem condições de fazer uma prece. A gente não tem condições de se concentrar e fazer a oração. Aí essas preces que já estão prontas entram aí para nos ajudar. Por exemplo, eu não estou conseguindo me concentrar para fazer a prece, eu vou ler a prece de Cáritas. Beleza, leia, mas leia entendendo o que você está lendo. Leia com fervor, sabe? Leia de coração, com sinceridade. E como os Espíritos dizem, a prece agradável é aquela que tem fervor, que tem sinceridade, que tem fé. Não, aí ele diz assim, não pense que sensibiliza a Deus essas preces difíceis, com palavras rebuscadas, que ninguém compreende, né? Então, a melhor maneira de orar é aquela que é mais agradável e mais fácil para a gente. E ele diz assim, não creais que sensibiliza a Deus a prece do homem orgulhoso e egoísta, a menos que isso demonstre arrependimento. Então, cuidado na hora de fazer as nossas preces, que a gente peça por nós, né? Não que as nossas preces sejam assim, Deus olha pro fulano, porque fulano é egoísta, fulano é mesquinho, eu sou tão bonzinho, que a gente não faça esse tipo de coisa. Que isso a gente só está demonstrando a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? E qual seria o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Nós estamos estudando lei de adoração. Então, a prece é este ato de adoração. E orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pô-lo em comunicação com ele. Pela prece, a gente pode pedir 3 coisas: louvar, pedir, agradecer. Então, a prece é essa comunicação que a gente tem com Deus. Lembra que eu disse para vocês? Olha, vamos fazer as nossas preces como se a gente estivesse falando com o nosso melhor amigo, né? Oi, fulano, tudo bem? Olha, hoje foi um dia difícil, eu fiz essas coisas que não foi agradável, mas eu também fiz coisas boas, né? Amanhã eu vou tentar ser um ser humano melhor. Então, orar a Deus é pensar nele, é se comunicar com ele, é manter essa conexão. E pela prece a gente pode louvar, que quando a gente louva, é como se a gente fosse engrandecer Deus, falar o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é justo, o quanto ele é benevolente, né? Enfim, exaltar a grandeza de Deus. Pedir, a gente já sabe o que é pedir, né? Porque a gente faz isso sempre. Mas até não pedir, a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai pedir nas nossas orações. Por quê? Porque geralmente a gente pede coisas materiais, a gente pede coisas absurdas de se acontecerem. E a gente coloca esse pedir como pré-requisito para a nossa felicidade. Deus, eu só serei feliz quando eu tiver uma casa. Então, eu queria pedir para o Senhor esta casa, sabe? Em vez de pedir coisas, e até coisas impossíveis, que a gente peça resignação, que a gente peça coragem, que a gente peça trabalho para a gente alcançar essas metas da nossa vida. Pedir a gente já pede muito, pedir a gente nem precisa se alongar muito, porque a gente já conhece isso. Agradecer. Agradecer, se louvar a gente faz muito pouco, agradecer a gente faz bem menos, né? Porque geralmente a gente só agradece quando é algo favorável a nós. Já pararam para perceber isso?
Quando tudo tá... E olhe lá, né? Porque tem coisas que acontecem favoráveis pra gente que a gente nem agradece. Aí a gente agradece, né? E a gente esquece também de agradecer pelas dificuldades que acontecem na nossa vida, que também são importantes pra gente. E há uma razão delas existirem. Então vamos aprender a agradecer. Vamos agradecer pelas coisas boas, pelas coisas mais complicadas, porque a gente é através dessas experiências que a gente vai se depurando, a gente vai evoluindo e a gente vai sabendo vencer esses desafios que aparecem na nossa frente, tá? Mas será que a prece, ela torna melhor homem? Será que a prece nos torna melhores? Resposta: sim, pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia espíritos bons para lhes os assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Então a prece nos torna melhores? Sim, se a gente se permitir. A gente tem que se permitir. Lembra que os espíritos falaram? Não adianta nada orar para Deus da boca. Voltou. Alguém estava me ligando aqui. Então não adianta nada orar a Deus da boca para fora. É necessário que a gente coloque o nosso coração. E quando a gente se permite, aí entra a eficácia da prece. A prece se torna eficaz, porque a gente se torna mais forte, a nossa vibração aumenta, né? Ela se eleva. E aí as injunções e as influências da espiritualidade enferma, ela não nos atinge. Ou não nos atinge de forma tão forte como antes. E olha só, Deus envia, né, os espíritos benevolentes, eles entram em conexão conosco. Ou melhor, nós entramos em conexão com eles. É um socorro que jamais nos é dispensado. Às vezes a gente se sente muito solitário. Estou só. Mas a gente não está sozinho. Tá? A gente pode estar sozinho fisicamente, né? Não ter ninguém fisicamente ao nosso lado. Mas do ponto de vista espiritual, nós estamos cercados por espíritos, né? E se a gente se permitir, a gente vai sentir a influência dos bons espíritos ao nosso redor. É um socorro que nunca nos é recusado. Às vezes a gente está tão aflito, a gente não consegue enxergar uma solução na nossa frente. Às vezes a gente está desconsolado, a gente está choroso. Aí a gente para assim, não, eu vou orar. Né? A gente ora e a gente sente aquele banho de consolação. Como se tivesse alguém nos abraçando e nos passando a certeza de que tudo isso vai passar, que tudo vai dar certo, que está tudo sob controle, que a gente tenha paciência, né? A gente se permitir, a gente sente isso, tá? E aí Kardec faz a pergunta da pergunta. Kardec pergunta: como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Que Kardec fala? Bem, o que fala daquelas pessoas que praticamente vivem em prece, mas não tem nada daquilo que elas oram, né? Não são nada daquilo que elas pregam. O que falar dessas pessoas, né? Que se dizem ótimas pessoas, religiosas, mas são terríveis com os outros? A resposta dos espíritos é: o essencial não é orar muito, mas orar bem, tá? Um exemplo bem clássico. Minhas duas avós eram muito religiosas, né? Elas tinham a fé dela bem forte. Só que a vovó, ela tinha o hábito de fazer as orações dela e cozinhar ao mesmo tempo. Aí eu ficava olhando aquela arrumação e disse: vó, a senhora tá rezando? Ela: tô, minha filha, eu tô rezando. E haja cortar verdura, né? Fazer as coisas dela. Eu ficava assim: tem certeza que a senhora tá rezando? Né? Porque a senhora tá fazendo um bocado de coisa e orando também ao mesmo tempo. Como é que a senhora consegue? Então, gente, a questão não é orar muito. A gente não precisa passar 24 horas do nosso dia em prece. A gente precisa orar bem, sabe? A oração, sabe o que os espíritos falaram? Com fé, com fervor, com sinceridade. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece
e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas na maneira como é aplicado. Então, essas pessoas que passam o dia todo orando, mas são invejosas, são ciumentas, praticam o mal, elas creem que para elas o importante é elas orar muito e não a conduta delas, né? Ah, não, mas elas fecham os olhos para si mesmas e mergulham nessa onda das orações, e muitas das vezes nas orações é para criticar o próximo, e ela não consegue nem enxergar a si mesmas. Estão entendendo? Elas não conseguem entender para que serve a prece. É como se elas tomassem um medicamento, precisassem desse medicamento, mas não soubessem administrar. Elas, em vez de tomar uma vez por dia, ela toma umas 10 vezes por dia. E o remédio não é eficaz, obviamente, né? Então lembre, não é necessário orar muito, é necessário que a gente ore bem. Que naquele momento que a gente está em prece, a gente está realmente em prece, tá? Aí Kardec faz outra pergunta. Podemos ultimamente pedir a Deus que perdoe nossas falhas? Olha só que bacana. Kardec pergunta se a gente pode pedir a Deus que perdoe nossas falhas, e ele pergunta se esse pedido é um pedido útil. Os espíritos dizem: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não esconde as nossas falhas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Ou seja, primeiro ele diz que Deus sabe discernir o que é o bem e o mal, e não será uma prece que vai esconder o nosso verdadeiro eu, né? Sabe, mãe e pai que conhece a cria que tem em casa? Deus sabe a cria que criou, né? Então não é uma prece que vai enganar Deus e muito bem os espíritos. Eles conhecem o nosso coração. E já estou sobre influência espiritual e a gente viu que os espíritos sabem até aquilo que a gente quer esconder de nós mesmos, né? Então, olha só, não basta com que a gente peça perdão a Deus, é necessário que a gente mude de conduta. É necessário que a gente comece a praticar mais o bem, trabalhe os nossos defeitos, trabalhe e exalte melhor as nossas virtudes. E as boas ações valem mais do que palavras, né? A gente fala isso quando um amigo ou um companheiro nos magoa e fica naquela de pedir desculpa. Eu disse: olha, não estou cansada de palavras, eu quero que você me demonstre por ações. Então é necessário que a gente demonstre realmente que a gente está se tornando uma pessoa melhor através das nossas ações. E todos os dias a gente tem a oportunidade de agir, tá? Em favor nosso, em favor do nosso próximo. A gente pode aprofundar um pouquinho nesse tema, lançando a seguinte reflexão: será que Deus perdoa? O que é que vocês acham? Vocês acham que Deus perdoa? Vocês acham que tem essa necessidade de Deus nos perdoar? Né? O que é que vocês acham? Hein? Será que Deus perdoa? Será que Deus não perdoa? Eu vi essa indagação numa palestra do Divaldo Franco, eu achei ela bem interessante. Porque Divaldo, ele começou assim a perguntar: mas será que Deus perdoa? Aí ficou naquela, né? Deus perdoa? Aí ficou. Aí ele prosseguiu, dizendo assim: Deus não perdoa. Aí todo mundo ficou em choque. Como assim? Deus não perdoa? Deus não perdoa. Sinto muito para quem pensou que Deus perdoasse, mas Deus não perdoa. Aí ele ficou olhando aquela arrumação, né, que ele gerou. Sabe por que Deus não perdoa? Aí ele continuou: porque Deus ama. E quem ama não guarda mágoa, não guarda rancor. A gente tem mania de atribuir a Deus atributos humanos, sentimentos humanos. Esse negócio de alimentar rancor, ranço, como vocês queiram denominar, é coisa nossa. É coisa nossa. Deus está muito além disso. Deus é a inteligência suprema. Já imaginou a inteligência suprema guardando um rancor? Ah, não, você tem que pedir perdão para mim. Deus não age dessa forma. O sentimento de culpa, a necessidade da gente pedir perdão é nosso, é autoculpa. A gente não consegue viver com esse sentimento de autoculpa. Então, por isso que a gente tem essa necessidade de pedir perdão a Deus. Na verdade, a gente tem que se perdoar.
e buscar o perdão naquela pessoa que a gente magoou, que a gente machucou, tá? E tá preparado para isto, tanto para pedir perdão como para perdoar. Que quando alguém vem pedir perdão pra gente, a gente geralmente diz assim: eu não perdoo você, peça perdão para Deus, mas Deus não fica magoado. Deus não precisa perdoar, Deus está muito além disso. Você precisa perdoar, sabe? Então é um exercício, realmente é um exercício que a gente tem que fazer, né? Porque geralmente quem nos magoa é uma pessoa que a gente ama, porque quando vem de uma pessoa que a gente não gosta, ou que não gosta da gente, já é esperado. Surpresa zero. Mas quando é alguém que a gente ama, aí o negócio fala mais alto, né? Tá? E Kardec, continuando, né? Ele faz outra pergunta. É possível orar utilmente pelos outros? Será que é útil orar pelos outros? Resposta. O espírito de quem ora atua pela vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os espíritos bons e estes se associam ao bem que deseja fazer. Olha que legal, tá? A gente menospreza o valor da prece. Olha como a prece tem poder. Lembra que a gente falava? O pensamento é poder. E Joana de Ângela diz: é na mente que se iniciam os processos de ação. Então, quando eu oro, eu estou pensando no outro. Eu tô em conexão com ele. E aí eu vou atrair os bons espíritos, que os bons espíritos vão entender, né, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou desejando, e vão ver o que podem fazer por aquela pessoa que eu estou pedindo auxílio, tá? Então, não menospreze o poder da prece. Exemplo. Uns anos atrás, quando a mãe do meu pai estava viva, estava encarnada, ela estava passando por um processo de depressão. E aí ninguém sabia o que fazer. Aí eu disse, eu vou fazer o que eu posso. Eu morava em Macapá, lá na Paraíba. Eu disse, eu vou fazer uma assistência espiritual por ela. Aí como é que funcionava? No dia da assistência espiritual, eu sentava, né? Eu fazia assistência espiritual e pensando nela. Isso aqui é pra você. Pensando e mentalizando ela. E por incrível que pareça, no dia que eu estava fazendo assistência espiritual, vibrando por ela, era o dia que ela estava mais calma, lá na casa dela, tá? Então não menosprezem o pensamento, não menosprezem a vontade de vocês em fazer o bem. Às vezes a gente não tem nada, né? A gente não pode fazer nada pelas pessoas, mas a gente pode orar. E a oração é tudo aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento, tá? Não menospreze. Principalmente nesses momentos de pandemia, em que muitas pessoas estão ficando doentes ao mesmo tempo, muitas pessoas estão desencarnando e que a gente não pode estar junto. Exercitem esse recurso que a gente tem à nossa disposição, que é a oração. Kardec faz uma nota. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Olha só, pensamento e vontade. Tem espíritos de ordem mais adiantada que eles veem a nossa comunicação com cansaço extremo. Tipo assim, eu não acredito que a Terra ainda está nesse processo. Por quê? Porque eles não falam mais, eles não usam mais a articulação da fala. É tudo telepaticamente, pensamento, velocidade do pensamento. Então, nós temos esse recurso, o pensamento e a vontade, que é um poder de ação que se estende muito além do que é o mecanismo físico que a gente conhece. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os espíritos bons em auxílio daquele por quem oramos, a fim de que lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força de que precisa o seu corpo e sua alma. Mas ainda aqui, a prece do coração é tudo, dos lábios nada vale. Então, até nesse momento que a gente ora pelo próximo, a gente necessita colocar o quentinho do nosso coração. A gente precisa colocar o nosso sentimento. Que a gente não menospreze, mais uma vez, esse recurso que a gente tem, barato, 0,800, mais veloz que a melhor internet banda larga, né, do nosso mundo, que é o pensamento. Vamos lá, tá tudo ok, né? Pergunta 663. As preces que fizemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso?
Ou seja, às vezes nas nossas orações, principalmente quando a gente está passando por um momento difícil, a gente ora pedindo para que Deus tire essa provação que a gente está passando, né? Ai, Deus, se for da sua vontade, que esse momento acabe, que isso não aconteça. Então, Allan Kardec está perguntando justamente isso. Através da prece, a gente pode mudar o curso das coisas. As vossas provas estão nas mãos de Deus e existem algumas que devem ser suportadas até o fim. Então, sinto muito. Tem umas que, infelizmente, não há como mudar porque são importantes. São provas e expiações que a gente está aqui justamente para passar, né? Para a gente vivenciar, para a gente experimentar. Então, a prece não vai fazer com que essas provações não ocorram. Deus, porém, sempre leva em conta a resignação. Então, a prece atrai para vós os espíritos bons, que ao vos darem a força de suportá-las com coragem, faz com que elas vos pareçam menos rudes. Então, tem, como eu falei, provas e expiações que a gente vai ter que passar, que não há como tirar. Mas se a gente ora, a gente atrai o quê? Os bons espíritos. E esses bons espíritos irão nos ajudar a atravessar essa prova e expiação de uma forma mais leve. Com resignação, com coragem, com fé, com otimismo, com bom ânimo. Já dissemos que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora e já está aí um grande resultado. Se eu oro com fé, eu me fortaleço. Se eu estou forte, eu consigo vencer as atribulações da vida com mais tranquilidade. Objetivo alcançado com sucesso, né? Além disso, ajuda-te a ti mesmo e os céus te ajudará. A gente já conhece, né, essa passagem. Além disso, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Do universo. Olha só que profundo isso. Às vezes aquilo que está nos incomodando, né, está incomodando para mim. Mas para o universo é algo maravilhoso, é algo importante que aconteça. Vamos supor, o mundo e a nossa terra está passando por essa pandemia, né, do Covid-19, e a murmúria, ranger de dentes, gente doente, gente desencarnando, muito sofrimento. A gente não pode negar isso, né? São muitas dores. A gente pode até orar pedindo para que Deus acabe com o Covid-19. Ah, Deus, acabe aí com esse negócio. Mas para o mal que é para a gente, de repente, do ponto de vista do universo, é algo que precisa acontecer para manter a ordem do universo, para que as coisas continuem fluindo, continuem andando, continuem no progresso. Além disso, de quantos males o homem não é o próprio autor pela sua imprevidência e pela sua falta. Então, quantas dessas dores que está acontecendo na gente não é culpa nossa? Olha, tá, a gente tá falando do Covid. A gente analise muito bem tudo que acontece à nossa volta e que a gente veja se a gente não tem nossa parcela de culpa. Muitas olham essa pandemia mundial como um castigo divino, como se Deus precisasse nos castigar. Mas quantas vezes a gente veio usando a natureza de forma abusiva, né? Nessa matança com os animais. Não há como, não tem como a gente plantar pedra e colher flor. É ração e reação. A gente chega uma hora que a gente é chamado. E essa hora chegou pra gente. Ele é punido naquilo que pecou. Eu não gosto muito do termo punição, justamente por aquela questão que Deus não pune, né? Então, os espíritos, naquela época de Kardec, ainda é necessário, né, usar essa linguagem. Então, vamos usar a lei de ação e reação. O homem colhe aquilo que plantou, tá? O homem colhe aquilo que plantou. Entretanto, os vossos pedidos justos são atendidos muitas mais vezes do que supondes. Julgais que Deus não os ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor, quando vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou força das circunstâncias.
muitas vezes também é o que quase sempre acontece. Eles vos sugerem a ideia necessária para vos desembaraçar por vós mesmos das dificuldades em que enfrentais. Então, olha só. Às vezes a gente pensa que nossos pedidos não são ouvidos, nossos pedidos não são atendidos, quando são. Quando é que nossos pedidos são atendidos? De forma natural. Deus não age de forma pirotécnica, sabe? Essa coisa assim, meu Deus. Ele age de forma natural. E aí, quando acontece, a gente coloca o nome na sorte. Hoje eu tive um dia de sorte. Hoje eu tive, foi o acaso, foi o destino, mas foi Deus, né? Foi a espiritualidade, juntando os pauzinhos ali que ela poderia para que a gente pudesse ter acesso a isso. E muitas vezes acontece assim, às vezes a gente faz a nossa prece dizendo, meu Deus do céu, eu tô passando por uma situação difícil, me ajuda a passar. Aí surge aquela intuição, olha, por que tu não faz tal coisa? Aquela coisa bem sutil, sabe? Por que tu não faz tal coisa? Aí você vai, faz e dá tudo certo, do jeito que você quis. E a gente atribui a sorte, a estrela, aos signos, ao acaso, mas é Deus, simplesmente é Ele, tá? Às vezes achamos que não teremos forças para suportar uma provação, mas sempre encontramos força. A oração e a fé realmente ajudam muito, isso aí. A Luísa, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Muito bem, o Tasso, convertido do Damasco aí, que é o dono dessa frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. Estão entendendo? Então, que a gente pare de reclamar das coisas que aos nossos olhos não estão dando certo e que a gente comece a agir em favor de nós e em favor do nosso próximo, para que a gente consiga finalizar esse ciclo da nossa existência. Vem uma pergunta aqui bem interessante que Kardec fala, que é sobre orar pelos mortos. Tá? Porque tem muita religião aí que diz que não pode orar pelos mortos, que é pecado, né? E vem com aquelas ideologias. E aí Kardec pergunta: será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Inclusive tem religião que diz que não pode orar pelos suicidas, porque os suicidas não têm perdão. Olha aí que BO, né? Ou seja, a gente se dá no direito de julgar os outros. Será útil orar pelos mortos ou pelos espíritos sofredores? Neste caso, como as nossas preces podem proporcionar-lhes alívios e abreviar seus sofrimentos? Tem o poder de abrandar a justiça de Deus? A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. A gente já sabe, o que tiver de acontecer vai acontecer. A prece não vai mudar os desígnios. O que vai acontecer, a gente vai ficar mais corajoso, vai estar mais animadinho, mas ele vai ter que passar, tá? Emmanuel, Chico Xavier conta um caso em que ele estava muito mal, tá? Um médium assim magnífico, também teve seus momentos difíceis, em que Emmanuel olhava para Chico e dizia: Chico, você quer o quê? Você quer que eu tire as provas da sua vida? Mas como é que você vai evoluir? Então vocês vejam que Chico também tem as dificuldades dele, né? Divaldo também teve as dificuldades dele. Divaldo Franco passou por um suicídio da irmã. E ele ficou muito mal com isso. Inclusive ele cogitou pensar em suicídio. E ele estava tão mal que ele não conseguia dormir. Ele tinha um insônia seríssimo. Ele não passava dias e dias sem conseguir dormir. E quando ele já não aguentava mais, ele orou. Quando ele orou, a Joana apareceu: sim, meu filho, você está precisando de ajuda? Por quê? Porque às vezes a espiritualidade está ali para nos ajudar, mas a gente não se coloca, sabe, assim, na sintonia deles. A gente não tem a humildade de pedir ajuda, sabe? Sim, meu filho, você está precisando de minha ajuda? Aí veio Joana, né? Veio Bezerra de Menezes plasmou um cobertor que o envolveu, né? Todo o seu corpo físico. Ele passou 2 dias dormindo e se refez energeticamente, tá? Então a gente precisa ter humildade e pedir ajuda também, né? E saber que nossos guias estão aqui para justamente nos ajudar.
Mas será que é útil orar pelos mortos? De fato, as preces não vai mudar os desígnios de Deus, né? O que tiver de acontecer, vai acontecer. Mas a alma por quem ora experimenta alívio. Porque é uma prova do interesse que lhe é dado e também porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compreendem as suas dores. Então, olha só. Eu tenho que passar, tá? Eu desencarnei, né? Tinha que passar por experiência, mas tá difícil no plano espiritual, porque quando a gente desencarna não é arco-íris, né? Não é unicórnios voando para o céu, tem espíritos que passam por dificuldades. Suicidas é um exemplo, né? E essas pessoas precisam das nossas orações. E quando a gente ora, esses espíritos sentem esse alívio, porque eles veem que tem almas com piedade em relação a ele, que compadece de suas dores. Fora isso, por outro lado, né? Fora isto, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. André Luiz é nosso lar. André Luiz, quando desencarnou, ele foi direto para o umbral, pela vida que ele teve na Terra. E ele não tinha fé, ele não tinha sua religiosidade. Ele disse que o máximo de vínculo que ele teve com Deus foi na infância, em que a mãe dele ensinou a oração, o Pai Nosso. Mas, depois daquilo, ele era totalmente afastado da religião. E aí, quando ele estava sofrendo muito e já não aguentava mais viver, ele disse assim: se eu estou aqui vivo é porque existe alguém acima de mim. E se existe alguém acima de mim, essa pessoa tem que me ajudar. Deve haver algum sentido nisso tudo. E ele orou. Ele pediu a Deus, né? Enfim, fez a prece dele e a espiritualidade foi lá e o levou para o plano espiritual. Depois que ele se encontrou com a mãe dele, né? Lá em nosso lar, a mãe dele estava em altas esferas, né? E ele se questionou onde é que ela estava, né? Naquele momento, assim, tão difícil da vida dele. E ele viu, né? Através foi plasmado, né? Na tela mental dele, em que a mãe dele estava em todos os processos, em todas as etapas. Quando ele foi operado, quando ele desencarnou, durante o padecimento dele no umbral, quando ele foi resgatado, a mãe dele estava em todos os momentos. Nunca o abandonou. Ele que não conseguia sentir a presença dela. E em muitos casos dos espíritos sofredores, a pessoa está lá do lado dela, querendo ajudar, mas ela não enxerga com a sua vibração. Olha só, né? Então, através da prece, a gente ajuda esses espíritos a se arrependerem. Dessa forma, buscarem as formas de ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar o sofrimento do espírito e, por sua parte, ele contribui com a sua boa vontade. É aquele gás que a gente dá, sabe? Quando um amigo nosso está meio assim, broxou para baixo, a gente chega lá, não, vamos se animar, olha, a vida não é assim, tem muita coisa bacana, a gente tá aqui, ó, para te apoiar, e aquela pessoa, né, fica injetada de ânimo e vai tocar a vida. É assim que a gente pode fazer com os nossos amigos e parentes que já desencarnaram. O desejo de melhorar-se, estimulado pela prece, e para junto do espírito sofredor, espíritos melhores, que o vêm esclarecer, consolar e dar-lhes esperança. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que vos tornareis culpados se nada fizestes por aqueles que mais necessitam da prece. Então, quando a gente nega a prece, de acordo com os nossos achismos, ou mais interpretações de livros bíblicos, quando a gente coloca empecilho para realizar uma prece, por quem já desencarnou, a gente está faltando de caridade para com essas pessoas. Um exemplo, Divaldo Franco, no livro Semeador de Estrelas, tem um capítulo que se chama O Suicida do Trem. Conta-se lá a história que Divaldo Franco tem um livrinho de preces, onde lá ele coloca o nome das pessoas, né? E antes de dormir ele faz a oração, lendo, vibrando por aquelas pessoas que estão naquele caderninho. Ele vai reciclando, né? Porque os espíritos vão melhorando, aí ele vai dando vez a outros espíritos. Ele viu na notícia de um homem que tinha sido jogado num trem em São Paulo. E ele ficou muito abalado, né? Ele ficou muito sensibilizado e colocou o nomezinho do homem lá. E ele disse que teve um dia que ele estava de boas, assim, e sentiu a presença de um espírito. E era o suicida no trem. Ele tinha ido ali para agradecer a Divaldo Franco pelas preces que ele tinha feito.
Porque o suicida, né, em regra, em tese, ele fica revivendo todos os momentos, né, que o levou ao desencarne. Então ele sentia, né, todo o processo de se jogar na frente do trem, do trem passar por cima dele, etc. E ele se sentia assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E quando ele começou a orar por ele, Divaldo começou a orar por ele, para aquele espírito foram momentos assim de raciocínio, de alívio. E com o passar do tempo ele foi sentindo, compreendendo aquela prece. E assim ele conseguiu se elevar. E ele estava ali para agradecer a atitude caridosa de Divaldo. Tá? Então olhe só o poder da oração. E todos nós podemos fazer isso. Jesus dizia, vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então façamos, né? Que a gente faça. Aí, ó, Kardec, ele não deixa nada limpo, né? Ele faz outra pergunta. Que pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos em virtude de não estar prescrita no Evangelho? Tem gente que, não pode orar pelos mortos porque na Bíblia não diz que deve se orar pelos mortos. Que pensar? Kardec teve que dizer dessas pessoas. O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação compreende todos os meios possíveis do homem testemunhar a afeição pelos outros homens, sem, por isso, entrar em minúcias quanto à maneira de atingir esse objetivo. Amai-vos uns aos outros. Então, que a gente use de todas as ferramentas para a gente alcançar essa máxima. Se é verdade que nada pode se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, da qual é a personificação por excelência, a todas as ações do Espírito, também não é menos certo que a prece que diriges a Deus em favor daquele que vos inspira a afeição, constitui para este uma prova de que não os esquecestes, e que não deixa de contribuir para o alívio do seu sofrimento e de consolá-los. Porque todo mundo diz, é muito fácil a gente dizer, como a Vardelice falou, Vale do Suicídio. É muito fácil a gente olhar para o suicídio, isso aí tá no inferno, tá no Vale dos Suicidas, é um criminoso, um assassino do próprio corpo. Mas só compete a Deus aplicar a sua justiça, e não a nós. A nós compete fazer aquilo que a gente pode fazer para aliviar as dores do nosso próximo, tá? Então, se a gente tem um recurso da prece, que a gente use, tá? Falando que a prece alivia o sofrimento, consola e induz ao arrependimento. Desde que ele se manifeste o mais leve arrependimento e só então é socorrido. Por quê? Porque Deus precisa? Não, só vou socorrer, né, quando ele se arrepender, porque eu sou muito orgulhoso, não preciso do arrependimento. Não é isso. É porque o espírito, ele precisa se desprender do sentimento de culpa dele mesmo, sabe? A autoculpa, o sentimento de culpa que, por exemplo, o caso de os suicidas carregam, é como se fosse um peso que o impede de enxergar o socorro, de enxergar tudo aquilo que o espera mais adiante. Contudo, jamais ignora que uma alma simpática se ocupou com ele, despertando-lhes a doce crença de que a intenção desta alma lhe foi útil. Então a gente desperta a simpatia desses espíritos. Daí resulta necessariamente de sua parte o sentimento de gratidão, de afeto, por aquele que lhe deu essa prova de afeição e de piedade. Consequentemente, o amor que o Cristo recomendava aos homens só vai aumentar entre eles. Ambos, pois, obedeceram à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e finalidade do Espírito. Olha que lindo, né? André Luiz, lá no Umbral, né, conta a história de que ele, quando era médico, ele tinha uma senhorinha que sempre pedia, né, para encaixar, para ele poder atender o marido dela. E ele é muito contragosto, às vezes, né, deixava que ela entrasse e tal. E aí, quando ele desencarna, que ele tem acesso ao que aconteceu pós-morte do corpo físico, ele vê que a pessoa que mais ora por ele é justamente essa senhora que pedia tanto encaixe, né, das consultas que às vezes ele atendia de mau gosto. Olha só, né? Então, ele tem que tratar bem as pessoas, né? Porque às vezes é essa pessoa que vai orar por você quando você morrer, quando seu corpo físico desencarnar. Tá bom, obrigada. E a nossa última pergunta da noite é a pergunta 666.
Pode-se orar aos espíritos? Será que a gente pode orar aos espíritos? Pode-se orar aos espíritos bons, como mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. Mas o poder deles é proporcional à superioridade em que hajam alcançado, e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. É por isso que as preces que lhes dirigimos só são eficazes se for aceitas por Deus. Então, a gente ora aos bons espíritos, né? A gente pede a intercessão, que eles consigam fazer o que é que eles podem fazer por nós, né? Mas isso depende primeiro do nível evolutivo deles, tá? Então, às vezes a gente pede, a gente vê o nosso parente, por exemplo, desencarnou, ele tá lá em cima orando por nós, nem sempre. Vai depender muito da vida que ele teve aqui na Terra, né? E a gente quer que eles façam coisas absurdas que eles não têm condições de fazer. Aí, como é que acontece? Esses espíritos, né, que querem muito nos ajudar, que querem muito que a gente consiga superar uma fase difícil que a gente está passando, eles vão recorrer a alguém que tenha condições de os ajudar. E é muito comum a gente ver isso nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, em que sempre chega um parente. Sempre é um parente. E na maioria das vezes é uma mulher. Viu, meninas? As meninas que estão me olhando, que sejam mães, que sejam tias, sejam irmãs, a maioria das pessoas que pedem socorro por alguém que está encarnado aqui na Terra são as mulheres. Nós somos uns amorzinhos, né? Então, e mesmo assim, quando a gente pede nas nossas preces, a gente sabe que vai dar aquilo que eles podem dar. E tem certas coisas que não tem como se realizarem, tá? Se a gente está passando por algum momento difícil, se vocês estejam passando por esses momentos difíceis, dias de amargura, de decepção, que a gente recorra à fonte criadora de tudo isso, que é Deus. Que a gente recorra aos bons espíritos, que a gente não tenha medo disso. Que a gente se abra o nosso coração, que a gente coloque assim as nossas amarguras, os nossos medos, as nossas aflições, sabe? Que a gente não se envergonhe. Eu acho que todos os momentos são momentos importantes de a gente realizar as nossas preces, as nossas orações, mas esse especial é aquele momento que a gente precisa exercitar mais essa lei de adoração. Imagine tanto de pessoas que estão doentes, imagine o tanto de pessoas que estão desencarnando, imagine o tanto de pessoas que estão alheias a tudo isso, e sendo um meio de propagação desse vírus que vai adoecer ainda dezenas e centenas de pessoas e vai causar ainda algumas mortes. Que Deus nos livre, né? Lógico, todo mal. Mas a gente segue o que a gente observa. Então, que a gente não despreze esse recurso que a gente tem à nossa disposição. E que a gente sempre se coloque, né? Aquela clássica pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? E a resposta vem. E às vezes a gente faz com medo, né? Porque sabe lá o que vem. Mas que a gente saiba abraçar aquilo que Deus nos é convidado a exercer naquilo que a gente pode, obviamente, tá? Então era isso, essa foi a nossa live de estudo. A gente encerrou o tema prece. A próxima live vai ser sobre politeísmo. Vamos dar um tempo na prece, vamos falar sobre politeísmo, vamos falar sobre sacrifício. Ixi, olha, é a melhor parte. É a parte que eu mais gosto das leis naturais. É a melhor parte do Virtudes do Espírito que eu gosto é essa. São as leis naturais. Então, gente, eu desejo uma boa noite pra vocês. A live vai ficar salva no IGTV. E a gente se vê aí nos directs, no feed, nas lives, tá bom? Um beijo, boa noite, se cuidem. Tchau.